Eu só acho que foi. Mas não sei. Ela cancelou. Ou é por causa da câmera? Mas a televisão aí tá falando. Mas eu acho que tem que desligar o microfone, né? Desliga. Pessoal, o microfone deixa desligado, viu? Só fico da professora, que é melhor pra gente. Beleza, Letícia. Conseguiu? É isso aí. Pessoal, 10 minutos para a gente estar adicionando o pessoal e a gente organizar a parte da apresentação. Então, a professora Maria Roberta já está, né? Seja bem-vinda, professora Maria Roberta. Vamos novamente lembrar dos avisos em relação ao microfone, em relação, quando for falar, levanta a mãozinha e aguarda a professora liberar. Tem gente que tem dificuldade com a questão do som, então tem um microfone, você vai clicar em cima e coloca entrar, que automaticamente ele vai aparecer o som. Ah, não estou ouvindo, entendeu? Então vamos prestar atenção nessa parte. Aguarda um pouquinho que eu vou botar o A prova já começou? Não, só estou ouvindo como se fosse um cachorro latindo, o evento passando. Não, Gê, não começou, não. Estamos falando
pessoal. É porque essa parte demora um pouquinho, aí senão vai entrar uns na frente, outros atrás. Certo. Oi? Tá. Não. Tá acabando? Tá. Ou tá aqui? Meu ouvido papocou aqui, o cara com fone. Meu Deus. Desliga o fone. O dia 25 é 13 dias. Peraí, aqui parece que ativou aqui o dia falando. Do dia 12 até o dia 25. Tá ativado o meu, como é que Doutora, o meu perfil? Então, porque eu fiquei com o pai dela dia 12. Olha os papos. 25. Então, no caso, eu tive relação com ela dia 12. Não tá um segredo, a gente vai saber. Ela disse que não tem. Ah, Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora, estou te ouvindo. Vou compartilhar aqui o slide da apresentação. Eu sou Maria Roberta. Pessoal, eu peço, por favor, que desliguem o áudio. Professora, o áudio está super ruim. Deixa eu tentar aumentar aqui. Deu uma melhorada? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Agora sim. Pronto, eu me chamo Maria Roberta. Eu tenho formação em pedagogia, tenho licenciatura em História, Ciência da Natureza e sou mestra em Dinâmicas do Desenvolvimento do Semiárido e que minha área é Educação Inclusiva
de forma mais específica na inclusão de pessoas autistas. Hoje a gente vai aprender, vai ver um pouco o histórico, né? E os aspectos legais da educação inclusiva aqui no Brasil. Tá aparecendo, pessoal, o slide para vocês? Sim. Para vocês, o que é esta educação inclusiva? Quando vocês escutam, vocês futuros professores, que eu sei que a maioria aí serão futuros pedagogos, quando a gente fala em educação inclusiva, o que é que vem na cabeça de vocês? Nesse termo aí. Ninguém arrisca, pessoal? Incluir, inclusão. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Estou te ouvindo. Cosme, aqui de Cassação. Educação inclusiva, para mim, professora, é incluir todos os alunos, independentemente de cor, altura ou raça, incluir todos dentro da escola. Alguém mais? Não? Inclusão, Vinícius de Cansanção, Paulo de Cansanção. Inclusão, para mim, como posso dizer, as escolas têm que se adaptar, né? No caso, para todos os alunos com deficiência, caso seja cadeirantes, assim, esteja adaptada para esses alunos. Isso. Então, a educação inclusiva, ela visa transformar a sociedade para que todos, né, todos os locais sejam inclusivos e para que assim também conte com a participação de todos, percebendo o sujeito com suas singularidades, com suas particularidades, como o colega aí falou, não são as pessoas com deficiência que têm que se adaptar, mas sim o meio que tem que se adaptar para ficar de acordo com as especificidades de cada estudante dentro do ambiente escolar. E assim busca atender às necessidades em sala de aula comum no sistema regular de ensino. Aqui eu trouxe o percurso da educação inclusiva até a atualidade. Alguém já ouviu falar como era a inclusão, né, das pessoas com deficiência na antiguidade? Não? Idade Média? Tá bem, filha? Na antiguidade, as pessoas com deficiências, elas eram excluídas da sociedade. Elas eram jogadas para escanteio, elas não tinham direitos nenhum dentro da sociedade, elas eram excluídas totalmente. Logo após, a gente tem a Idade Média. O que é que acontecia com as pessoas com deficiência na Idade Média? As pessoas, né, o governo, o Estado, os padres, a Igreja Católica, acreditava que as pessoas com deficiência, elas estavam possuídas. O que é que eles faziam com essas pessoas? Eles iam atrás dessas pessoas e matavam. Ou seja, era um período de extermínio das pessoas com deficiência, a Idade Média. No século XIX, essa visão começou a ser mudada. As pessoas com deficiência começaram a ser consideradas como pessoas doentes, e, ao serem consideradas como pessoas doentes, foram criadas, né, instituições, organizações para atender o público, né, as pessoas com deficiência. E aí a gente tem o período de segregação, ou seja, eu possuí institutos que deveriam, né, atender essas pessoas com deficiência. A partir do século XXI, que a gente começa a ter uma nova visão aí sobre a importância de incluir.
começou a se repensar na forma de como são tratadas as pessoas com deficiência e a necessidade de criar políticas públicas, leis e estratégias que pudessem garantir o acesso dessas pessoas com deficiência em convivência com a sociedade. Deu para entender, pessoal? Antiguidade eram excluídos, Idade Média eram considerados pessoas que eram possuídas pelo demônio, então assim eles eram mortos. Século XIX, eles eram segregados, eles eram separados, eram considerados pessoas doentes e assim foram criados diversos institutos para atender essa população. A partir do século XXI, como a gente vai ver aí algumas leis, o Estatuto da Educação Inclusiva aqui no Brasil, foi como começou a mudar o cenário. A gente vai ver que a educação inclusiva, apesar de ter mudado bastante, a educação inclusiva ainda caminha a passos lentos. Então, a gente hoje conhece a educação inclusiva, né, que ela faz uso da concepção de Vygotsky, que a gente tem a concepção da zona de desenvolvimento proximal, que é necessário que os estudantes, independentemente da sua deficiência, ele possa vivenciar diversos ambientes, possa criar possibilidades para que, de fato, aprenda que o ensino especial, ele é um ensino separado de educação para crianças com deficiência. Hoje a gente é difícil ver, né? Esses institutos geralmente são organizações não governamentais que atendem diretamente as pessoas com deficiência. Eu moro aqui em São João e hoje a gente só tem apenas um instituto psicológico que é destinado ao ensino especial. Peraí, filho, peraí, para matar o César. Propiciar a ampliação do acesso. Propiciar aos professores um suporte técnico para que consiga lidar, para que saiba lidar diante das diferentes necessidades dos alunos. O professor precisa perceber que as crianças elas podem aprender juntas, tendo objetivos e processos diferentes. E todos nós, a gente possuímos nossas especificidades, né, durante o processo de ensino-aprendizagem. É necessário também, junto à inclusão, levar os professores a estabelecer formas criativas de atuação com as crianças com deficiência, propiciando também o atendimento integrado ao professor de classe comum, ou seja, ele precisa de apoio, né? Precisa da mediação, professor do AE, diretor, gestor, toda uma demanda para que, de fato, a educação inclusiva ocorra, não depende somente do professor na sala de aula. Então, o que não seria a inclusão? É levar as crianças, as classes comuns, têm acompanhamento do professor especializado, até porque a maioria dos professores, eles não têm, né, às vezes não tem a capacitação para atender os alunos com deficiência, ou então, ignorar as necessidades específicas da criança, apenas inserir aquele estudante naquele ambiente não é o correto. Fazer as crianças seguirem um processo único de desenvolvimento, ao mesmo tempo para todas as idades. Extinguir o atendimento de educação especial antes do tempo e esperar que os professores de classe regular ensinem as crianças com necessidades especiais sem que haja um suporte técnico adequado. Foi a partir de 1990, na década de 90, de modo mais específico, na Declaração de Salamanca, que a gente teve o congresso, né, voltado para as pessoas com necessidades educacionais especiais, lá na Espanha, foi desenvolvido pela Unesco em 1994, e criou a Declaração de Salamanca. A Declaração de Salamanca ela foi assinada por 192 países, e que ela dizia o seguinte, inclusive o Brasil fez parte assumiu esse compromisso, né, da declaração, e ela dizia o quê? As escolas, elas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições, sejam elas intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas, culturais, entre outros. Não é mais o aluno que ele vai precisar se adaptar à escola, mas sim a escola que deve se adaptar às especificidades de cada aluno, para assim garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os estudantes, atendendo assim às necessidades educacionais especiais.
A gente também destaca, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a 93/94/96, que no artigo 59, no inciso 3º, ele reafirma, né, que cabe às escolas do ensino regular não somente efetuar as matrículas dos alunos, mas ter o compromisso de ofertar um ensino de qualidade que atenda às necessidades educacionais específicas daqueles alunos que buscaram a matrícula no ensino regular. A LDB também traz aí, a questão da importância do atendimento educacional especializado, que deve ser feito, né, no horário oposto à sala regular, para que haja uma mediação entre o professor da sala regular e o professor do AE, para que criem estratégias para o desenvolvimento, né, o processo de ensino e aprendizagem daqueles alunos com deficiência. A gente também destaca aí a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que foi desenvolvida em 2008, que ela garante a matrícula de todos os alunos no ensino comum, promovendo o atendimento educacional especializado e garantindo também os recursos multifuncionais no contraturno para o público-alvo da educação especial, as pessoas com deficiência, a superdotação e transtorno do espectro autista. A gente também tem a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que foi promulgada em 2015, e a gente, de forma mais específica, que fala sobre a questão da educação, a gente tem o artigo 27 e o artigo 28, que garantem, né, constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado um sistema educacional inclusivo ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o desenvolvimento de seus talentos, habilidades físicas, seguindo suas características e interesses e necessidades de aprendizagem. No artigo 28, a gente destaca aí a necessidade de adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência e a participação em aprendizagem em instituições de ensino. Na mesma lei, a gente tem aqui o artigo 3º, que fala sobre a importância, né, do atendimento educacional especializado, que deve ser realizado no contraturno, juntamente com a professora do ensino regular, deve ocorrer ali uma mediação entre os dois professores para criarem estratégias para o processo de ensino e aprendizagem daquele aluno. Ou seja, quais são os objetivos desse AE? Prover as condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular, garantindo serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais de cada estudante, além de garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular, fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem, e também assegurar as condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. A gente teve aí também o decreto 6.571 de 2008, que ele tratava também sobre o atendimento educacional especializado, só que ele foi revogado pelo decreto 7.611 de 2011, flexibilizando, né, a forma de oferta e financiamento do atendimento educacional especializado. De forma geral, a gente percebe, não sei se você já tem algum que está na área da docência, que tem alunos com necessidades educacionais especiais dentro da sala de aula. O que é que a gente pode perceber aí? Que os alunos com necessidades educacionais especiais não estão sendo expostos a processos de ensino e aprendizagem que garantem seu efetivo desenvolvimento. Porque, apesar dessas crianças, como o PET de 2012, Matos e Mendes de 2014 falam, apesar de matriculados no ensino comum, na maioria dos casos, constitui-se um grupo à parte, né? Não há interação acadêmica adequada
para aquelas pessoas com deficiência. Logo a seguir, eu apresento aqui para vocês um artigo que eu publiquei, que ele fala sobre os principais desafios da educação inclusiva no semiárido, em que a gente pode perceber que a educação inclusiva ela ainda caminha a passos bastante lentos. A gente pode ver que tem muitas legislações, foram obtidos grandes avanços, mas quando a gente fala em desafios, ainda são bastante marcantes dentro da educação inclusiva. Depois, se vocês quiserem dar uma lida no artigo, os desafios da educação inclusiva no semiárido brasileiro, que foi através de uma revisão sistemática, eu passo para o Antônio o link da revista Perspectiva em Diálogos, e vocês podem ler o artigo. Certo? Então, qual que é o objetivo desse artigo? Alguns colegas, a gente buscou identificar, através da literatura, quais seriam os principais desafios enfrentados na busca pela efetivação da educação inclusiva aqui na nossa região do semiárido. A gente utilizou aí a revisão sistemática. A revisão sistemática, para quem ainda não conhece, ela é um tipo de revisão que a gente utiliza uma base de dados. A partir dessa base de dados, a gente utiliza palavras-chave para buscar artigos, TCCs, que tratam sobre determinado temático. A gente utilizou um database para a busca de artigos e a gente encontrou 26 artigos, né, que a gente delimitou um tempo de publicação, que foi de 2017 a 2021. A gente analisou 26 artigos, que foram os que, de fato, tratavam sobre os desafios encontrados aqui na nossa região do semiárido brasileiro. E a gente pode perceber que são diversos os desafios que precisam ser superados junto à educação inclusiva no semiárido brasileiro. A gente subdividiu em categorias quais eram os principais desafios. A gente dividiu desafios encontrados pela escola, pelos professores, pelas famílias e pelos especialistas. Os trabalhos que versavam sobre escola, os principais desafios citados, né, nos artigos observados, analisados, se destacaram a falta de recurso financeiro, o pouco suporte governamental, a falta de profissionais especialistas, a ausência de pessoas bilíngues, no caso de Libras, né? A carência de sinais específicos de diversas áreas do conhecimento, também junto ao contexto de Libras, a falta de infraestrutura adequada para promover a inclusão, a falta também de materiais e recursos pedagógicos especializados que pudessem atender às necessidades de cada estudante com deficiência. Quanto aos principais desafios dos professores nos trabalhos analisados, a gente encontrou a inexistência da capacitação continuada, a ausência de professores auxiliares na sala, os poucos recursos materiais, as faltas de materiais pedagógicos especializados e também a falta de valorização profissional. Quanto aos desafios encontrados pelas famílias, a gente destacou aí a ausência dos professores auxiliares na sala de aula, o não desenvolvimento de atividades adaptadas para as especificidades dos alunos com deficiência, um ambiente escolar inadaptado para esses alunos com deficiência e a falta de condições que garantam que esses alunos continuem dentro da sala de aula, dentro da escola regular, além também da falta de aceitação e descrédito no desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes com deficiência. Quantos especialistas analisados, como, por exemplo, psicopedagogos, psicólogos, destacou-se a precária interação entre a escola, a família e os profissionais, e também a falta de valorização profissional desses especialistas. O que foi que a gente pôde perceber? Que não basta, né, no processo educacional, não basta apenas matricular esses alunos com deficiência na sala de aula sem reconhecer suas reais necessidades, interesses e potencialidades, ou seja, tornar aquele ambiente acessível, trazer a acessibilidade de fato para o ambiente escolar, e sendo também imprescindível que seja delineado e colocado em prática um plano para a educação inclusiva, contendo metas bem estabelecidas e recursos que sejam específicos, direcionados para todos os aspectos
que envolvem a educação inclusiva. Ou seja, uma escola para todos, ela não significa a mesma escola para todos. É necessário que dê condições, promova a acessibilidade para garantir aos estudantes com deficiência dentro do ambiente escolar. Eu tenho um trechinho de Santos, em 1999, que ele fala que temos o direito de ser iguais, quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes, quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Eu trouxe aqui uma slide para você, que é um senhorzinho sentado, né? Fazendo uma prova, uma seleção, e ele diz o seguinte: para uma seleção justa, todo mundo deve fazer o mesmo exame. Por favor, subam naquela. O que é que vocês acham que aí tem a ver com educação inclusiva? Só alguém? Professora, Vocês estão me tá ouvindo? ouvindo? Estou sim. Então, boa noite a todos. Quando a professora ressaltou aí, né, na questão da educação inclusiva dentro da sala de aula, né, que hoje tem vários professores que ainda não têm uma metodologia, entre aspas, formada para aquela criança especial. Sempre tem aquela criança que tem o acompanhamento, né? E etc. Mas quando é na sala de aula, aquele professor não dá uma atividade diferenciada, tipo uma atenção mais especial. Por quê? Porque senão os colegas os demais vão fazer baderna na sala, né? Então, entre aspas, o professor prefere deixar aquele aluno especial de lado e dar atenção aos outros. Verdade. É o que comumente a gente vê aí nas salas de aula, e a gente vê a necessidade da importância, né, de professores itinerantes, a necessidade da mediação entre o professor da sala regular e o atendimento educacional especial, para promover ações, né, atividades de acordo com as especificidades daquele aluno. Porque muitas vezes os professores eles chegam na sala, às vezes nunca tiveram contato com um estudante autista, um estudante com uma super habilidade, não sabe como lidar. E por vezes a gente vê, como nessa pesquisa que eu apresentei para vocês, há grandes desafios, entre eles a falta de recursos para desenvolver materiais, a falta de assistentes em sala, a falta, de fato, dessa mediação entre os diversos profissionais para que, de fato, ocorra uma educação inclusiva. Alguém mais quer falar alguma coisa, pessoal? Professora, é a Lucimara. Boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então, professora, eu achei importante essa aula, né, que eu estou iniciando hoje. Na minha época mesmo que eu estudei, em 2004, em São Paulo, na minha sala tinha 2 alunos que estudavam na mesma sala que eu, e eles eram surdo e mudo. E não tinha professor para explicar para eles, né? Aí a família pagava um professor particular para interpretar línguas para eles. E é importante também o professor estar explicando aos alunos para não excluir esse colega que tem a deficiência, né? Porque hoje em dia essa educação tem que surgir de casa, mas os professores têm que reforçar em sala de aula. Isso é bastante importante. E também é importante que o professor também busque se capacitar, busque também as novas formas, né, de aprendizagem, fazer o que vocês estão fazendo hoje,
vocês estão numa palestra, vocês estão buscando conhecimento, vocês estão se capacitando. É de suma importância que também o professor, ele tome, né, atitude, ele tenha a consciência do papel dele dentro da sala de aula. Hein, professor? Pode falar, Lucas. Voltando à palavra aí da Lucimara, tipo, 2004, eu acredito, né, que não existia essa lei. Hoje já existe, né, que é direito do aluno ter um intérprete na sala de aula para esses alunos, né? É direito deles. É obrigatório do Estado fornecer uma pessoa para fazer essa mediação entre o professor e o estudante de Libras, o estudante surdo. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite. É aquela situação, né? Também temos que buscar profissionais capacitados para estar lidando com esses tipos de problemas dentro da sala de aula. Porque não basta só colocar um professor para ensinar a ler e a escrever se não tem a capacitação de estar lidando com pessoas deficientes, pessoas que talvez não esteja conseguindo a aprender em sala de aula, mas da aglomeração dos outros alunos, dos outros coleguinhas, né? Aí tem que ter um professor especial na capacitação para poder lidar com cada deficiente, cada aluno especial que é. Tem o AE, né, que é o atendimento educacional especializado, porque qual o objetivo do AE? A gente tem um ensino aquele professor da sala regular a desenvolver atividades adaptadas para as especificidades daquele deficiência. Alguém vai falar? Professora, boa noite. Professora? Estou ouvindo, Cosmo. Professora, tem um pessoal aí que estão ligando os microfones e aí a voz da professora não está chegando até a gente. E outras pessoas estão falando que o seu slide também não está passando. Viu? É porque ele está pegando o gancho. Ele está na chave. Tá ok. Tá. E frisando no assunto dos meus colegas aí, professora, tem a questão, nos ACs, eu vejo muitos professores se queixar, né? Eu tenho 20 alunos e tenho 3 ali ou 4 que têm uns problemas especiais. Aí eu vou me virar em quantos? Não sei o quê. Aí vem a questão que a professora falou. A gente que tem que se adaptar, não tem jeito. Se tem um auxiliar, um ajudante, tá ótimo. Mas se não tiver, a gente tem que se adaptar. Mas é obrigatório o Estado, né, no caso, se forem professores do município, o município fornecer cuidadores e também os profissionais do AE para auxiliar os professores dentro da sala de aula. É obrigatório, é lei. É tanto que eu costumo ver alguns pais de crianças autistas, né, de quando vai colocar os filhos em creches, geralmente, por vezes, não tem cuidador para ficar com o filho, com o estudante. E eles vão para a justiça, eles exigem, entram, né, com a ação no Ministério Público para exigir o que é de direito, para assim conseguir um cuidador para a criança. E por isso também a importância da família, que a gente vai ver mais à frente. A família também tem que tomar o partido da busca da inclusão das crianças com necessidades educacionais especiais.
eu ver aqui. Passou o slide, pessoal, para vocês. Sim, professora. Quando a gente fala em inclusão, a gente não pode trabalhar a inclusão sem acessibilidade. Por quê? Porque a acessibilidade, o próprio nome diz, tornar acessível, trazer condições que garantam que esses alunos sejam atendidos, né? Eles tenham um ensino adequado às suas especificidades. Para vocês, o que seria a acessibilidade? Está aparecendo para vocês um slide com 3 menininhos assistindo o jogo? Não, professora, só para algumas pessoas. A maioria dos colegas não está passando. Então, deve ser a internet. Se para alguns aparece outros não, provavelmente é a internet. No meu caso, continua o mesmo slide desde o começo da aula. No meu também. Não passou, não está. O meu também, professora. Está parado. O meu também. Davi também, professora. O meu O também meu tá também. assim. Não dá para ver nada. Quem está conseguindo um slide com os meninos? Ninguém? O meu também continua o mesmo. Professora, o meu também está parado desde o começo. Parado, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu interromper aqui e já coloco, certo? Para ver se... E agora, pessoal? Estão vendo? Agora foi. Agora voltou. Aqui Agora também. Agora Aqui sim. também, professora, ficou normal. Tá, então pode Agora ser. sim. Vocês estão vendo? Estou vendo, professora. Agora ficou bom. Tô bem, mãe. Ficou bom. Para vocês, o que é que vocês classificar como acessibilidade? Seria acessibilidade junto à educação inclusiva? Não entendi, professora. Saiu ruim o áudio. Quando a gente fala em educação inclusiva, a gente também trabalha outro termo junto, que é acessibilidade. Para vocês, o que é que vocês entendem por acessibilidade? Olá, professora. Boa noite a todos. Kleber aqui de Cansanção. Bom, acessibilidade é ter acesso. O que eu vejo nessa primeira imagem, que está numa ordem aí decrescente, né? Estamos vendo que um garoto aí que é muito alto, ele não tem a necessidade de estar em cima dessa caixa, porque ele vai conseguir assistir o jogo de onde ele está. Então, se eu passar essa caixa para essa criança que não está com a caixa, como na segunda foto ele já passou, então essa criança ela teve essa acessibilidade e a possibilidade de assistir esse jogo. Isso mesmo. Alguém mais, gente, vai ajudar? Concordo com as palavras do meu colega Kleber aí. É o que eu estou... Fazer igual o cara, eu faço das minhas palavras a dele. Pessoal, quando a gente fala em educação inclusiva, a gente não pode deixar de lado o termo, né, acessibilidade, porque as duas palavras, os dois termos, eles caminham juntos. Para ter uma educação inclusiva, a gente tem que tornar o ambiente acessível. A gente tem que criar ferramentas, instrumentos que promovam a educação inclusiva. Aí a gente tem a acessibilidade. Por exemplo, construir um material
adaptado, material acessível para aquele estudante com deficiência. A gente está promovendo a acessibilidade. Quando uma escola constrói uma rampa, porque geralmente eu costumo ver que quando a gente fala em acessibilidade, as pessoas se ligam mais assim a questões como construção de uma rampa, letreiros em braille, mas não é só isso. A educação inclusiva em si, ela ocorre, só avança quando a gente tem acessibilidade. É a acessibilidade de um professor da sala regular junto a um professor do AE para a construção de atividades específicas para aquele. A mediação, né, a acessibilidade, a escuta do gestor escolar, a escuta de um prefeito, a escuta de um secretário de educação, ou seja, para que ele torne um ambiente acessível para aqueles estudantes com deficiência. Aí aqui eu coloquei um pequeno trecho para que um aluno com necessidades educacionais especiais possa progredir em seu processo de ensino-aprendizagem e escolarização em todos os níveis de ensino. A escola deverá lhe disponibilizar toda uma gama de recursos e suportes especializados, ou seja, promover a acessibilidade, dar condições para que aquele aluno com necessidade educacional especial permaneça na escola. Assim, tradução de estratégias curriculares e também que atendam às necessidades específicas daquele estudante. A gente tem aqui algumas modalidades de atendimento especializado para alunos com necessidades educacionais especiais, inclusos, né, em turmas regulares, que são as salas de recursos multifuncionais, que são destinadas aos profissionais do AE. Professor itinerante, alguém já ouviu falar no professor itinerante? Eu mesmo não. Parou, professor, não estou escutando nada. Às vezes é a internet. O professor itinerante, dificilmente a gente vê, dificilmente a gente encontra aqui na nossa região. É aquele professor que ele vai para dentro da sala de aula, é aquele profissional, que ele é formado, que ele é destinado, geralmente os psicopedagogos, que são destinados ao atendimento educacional especializado. E qual é o papel dele? Ele vai dentro da sala de aula, ele observa o professor, ele observa os alunos que estão naquela sala, né, com necessidades educacionais especiais. E ali, a partir daquelas visitas, por isso que ele é itinerante, porque ele realiza visitações, ele vai analisar quais são as necessidades daquele estudante com deficiência, para assim, traçar as estratégias junto com o professor da sala regular. E assim promover o processo de ensino e aprendizagem de acordo com as especificidades daquele aluno com deficiência. Há também o intérprete de Libras, o mediador da aprendizagem, que geralmente é aquele professor que está lá na sala de recursos, o professor do AE, que ele vai atuar, né, no turno oposto, mas ele também vai ser o mediador de aprendizagem, vai atuar junto com o professor da sala regular. E a bidocência e o ensino colaborativo, que é a união daqueles professores, daqueles profissionais, daquele ambiente. Trabalhar com autista, esse menino doente. O motivo que eu estou desconectado é o excesso de filme. Como ele comprou o carregador, ele sempre dono. Desliga os microfones. E bidocência, que é isso, que é aquele ensino colaborativo, em que vários professores realizam um planejamento voltado para traçar estratégias para aqueles alunos com necessidades educacionais especiais. Professora Kleber, mais uma vez, eu gostaria de fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, esclarecer uma dúvida, se isso for possível. Pode falar. Ok. Professora, aqui em meu município, as turmas de primeiro ano a quinto ano, eles têm o professor reserva, certo? Porém, de sexto ano a nono ano, eles não têm esse professor reserva. Foi fala aqui há pouco que
é um direito do professor ter um professor auxiliar para isso. Porque eu vejo da seguinte forma: a diretora, ela necessita de um secretário, o vereador necessita de um secretário, o prefeito necessita de um secretário, o deputado, e enfim, todos eles necessitam de um secretário. Cabe a gente, do sexto ao nono ano, também um professor auxiliar, principalmente agora que a nossa sala está cheia de alunos especiais, né? O termo agora é especiais, não pode falar deficiente. Então, caberia a gente ter um professor junto com a gente, principalmente na hora que a gente está dando um conteúdo na sala de aula, esse professor, né, esse professor reserva, o ajudante, seja lá o termo que dê para ele, está junto com aqueles alunos especiais ali, passando para ele a informação que a gente está passando para a turma regular. Aí, quando a professora diz que existe essa lei é no geral ou é só para turmas iniciais? Geralmente são para turmas iniciais. No ensino fundamental 2, a gente comumente, o que é que a gente vê nas turmas? A gente se depara com os profissionais cuidadores, não é isso? Ou quando tem pessoas, né, com surdez, o intérprete em Libras. Porque eu vejo em alguns municípios que tem os professores reservas. Só que no ensino fundamental 2 já não tem os professores reservas, porque os professores têm um dia de folga. Os professores do fundamental 1 não têm, não é isso? Sim, sim, professora. Mas, no meu haver, deveria ter esse professor para séries finais, para séries finais, porque até mesmo renderia mais emprego no município. Mas a gente não vê nada específico que fale sobre o ensino fundamental 2. A gente vê as legislações falar de forma... Porque é o que merece requer mais atenção, né? Quando a gente fala de educação infantil, o ensino fundamental 1, que é onde o aluno está na fase de alfabetização, naquele processo de aprender a ler e escrever, na parte de letramento e alfabetização. Eu já percebi que a questão de não ter os professores reservas está muito diretamente ligada à questão da carga horária. A carga horária do ensino fundamental 1 e a carga horária do ensino fundamental 2. E não tem nada assim que defina de modo específico que no ensino fundamental 2 deva ter um professor reserva. É obrigatório ter o cuidador, mas devido à carga horária de cada professor do ensino fundamental 2, não tem nada específico que determine um professor reserva dentro daquela área do ensino fundamental 2. Deu para entender? Sim, sim, professora, eu compreendo perfeitamente. Eu só não acho justo você ter que lidar com 30, 35 alunos, ainda vem aqueles alunos problemáticos, né? Os alunos deficientes, para você dar conta em 45 minutos. Onde um médico, por exemplo, ele atende um paciente por vez no seu consultório. Aí tem como fazer um bom trabalho. Mas você fazer um trabalho numa turma superlotada é meio complicado. A gente se depara com uma turma com 35, 40 alunos para dar conta, né? Eu sei bem essa realidade como é. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que lutar, tem que cobrar da Secretaria de Educação do município, tem que dar a nossa voz, tem que buscar os sindicatos, tem que buscar o prefeito, né? A gente também tem que se fazer algo para ver se muda a situação, porque é difícil, é como eu falei. A gente vê que tiveram várias leis, tiveram várias mudanças, mas a educação inclusiva caminha a passos lentos. A educação inclusiva é bastante lenta. Concordo plenamente. Inclusive, nós, professores, temos uma parcela de culpa. Nós não projetamos um projeto, uma lei, e lance na Câmara de Vereadores para que analise para ver se seja aprovado. Sim. É importante se mobilizar. É importante os movimentos sociais, né? O movimento do povo para mudar a situação. É de suma importância essa questão.
Então, a educação inclusiva, pessoal, ela não se contrapõe, né, à existência de serviços especializados substitutivos, como as classes ou escolas especiais, que hoje eu vejo poucas, são poucas as escolas voltadas para a educação especial, para que alunos não se apresentem, em um dado momento, condições de se beneficiar do ensino em uma turma comum. Os serviços especializados, eles precisam passar por um processo de ressignificação, ou seja, é necessário a gente aprimorar as metodologias de ensino, trabalhar com um planejamento individualizado, com um projeto de transição, né, do ensino comum para o ensino comum. Como é que eu vou aliar o ensino regular com aquele atendimento educacional especializado? Ou seja, e também junto ao mundo do trabalho do docente. Outra questão importante, pessoal, é a família. A família ela é primordial no processo da educação inclusiva. Parpinelli aí, é um pouquinho antigo esse texto, de 1997. Cabe à família destacar para a pessoa portadora de deficiência, para o seu círculo de convivência, o que ela pode fazer, ver a pessoa íntegra e digna, com qualidades e defeitos, aceitar a deficiência daquela pessoa, que muitas famílias negam, que eu vejo em escolas públicas, elas negam que seus filhos são deficientes. É necessário a família ter essa aceitação. Aceite as características daquele indivíduo, que ele merece ser respeitado como qualquer outro indivíduo. É necessário que a família também valorize também as realizações daquela pessoa, para que elas, né, representam para que o que essas pessoas representam para a família em particular, sem compará-las a outras pessoas, sendo elas deficientes ou não. Vocês conseguem identificar aí algum termo que hoje a gente não utiliza mais? Nesse trecho aí de Parpinelli, de 1997. Alguém consegue identificar, pessoal? O que é que a gente não fala mais, a gente não utiliza mais o termo nesse trecho? Ninguém consegue identificar o que é que tem de errado aí nessa frase? Professora, se puder repetir, eu agradeço. Eu coloquei aí um trecho de Parpinelli. Só que tem um termo aí que a gente não sabe. Qual seria esse termo? Deficiência, professora. Palavra deficiência. Alguém chuta mais aí? Boa noite, professora. Seria pessoas portadoras de deficiência? Será? Pessoal, em 2017... Antes falavam pessoas portadoras de deficiência. Hoje já não se falam mais, se fala pessoas especiais. A gente também pode falar pessoas com deficiência. Não é errado. Nas escolas a gente pode falar pessoas com necessidades educacionais especiais. Também não está errado. Tanto que a lei, o próprio nome da última lei, né, voltada, o próprio nome da lei é Lei para Pessoas com Deficiência. A gente não utiliza mais o termo portador. Em 2017, a gente teve uma emenda da nossa Constituição que retirou esse termo aí, portadora. Por quê? É como se excluísse aquela pessoa da sociedade, é como se ela portasse algo que pudesse ser tirado de qualquer momento para ela, uma deficiência. Por isso que esse termo foi extinto em 2017, com emenda constitucional 25 de 2017. Então, pessoal, quando vocês forem falar sobre pessoas com deficiência, nunca utilize o termo portador. Vocês podem falar pessoas com deficiência, pessoas com necessidades educacionais especiais. Tá tranquilo? Professora, Letícia falando. Eu levantei a mão, você não me chamou, eu abri o microfone.
quando fala a família estando na educação dessas pessoas especiais. Só que, infelizmente, muitas vezes, a família ajuda e, ao mesmo tempo, ela atrapalha. Porque acha que por aquela criança ter aquela deficiência, aquela especialidade, eles acham que eles não conseguem mais além. E aí nós quanto professores, queremos instigar eles e forçar mais, aprender mais, porém a família já bota ali o freio. Não, eles não faz, ele rasga, ele não vai fazer, não adianta passar isso que ele não faz. Então, acaba ficando também uma coisa chata perante nós professores que estão em sala de aula, porque a gente dá o nosso melhor, porém também a família faz com que a gente regresse o nosso pensamento. Por isso que a educação inclusiva, gente, ela é um quebra-cabeça. A gente tem a escola, a gente tem o professor, a gente tem a família, a gente tem os especialistas, a gente tem o AE. Por quê? Imagine aí uma mãe que tem um filho com deficiência e ela não entende nada. Ela recebe o laudo de um psiquiatra, de um neuro, que aquela criança ela é deficiente, só que, por vezes, não conhece a deficiência e acha que aquela criança é um coitadinho, ou então que aquela criança ela não consegue fazer nada. E, por isso, os especialistas eles entram em jogo, eles chegam junto às famílias e falam: ó, papai, ó, mamãe, seu filho tem tal deficiência, ele possui necessidades educacionais especiais, é comum que ele tenha certos comportamentos, mas a gente tem que deixar ele agir, a gente tem que deixar ele desenvolver suas habilidades socioemocionais, é preciso que o professor trabalhe dentro da sala de aula, entendeu? Por isso que é importante esse acompanhamento, essa inclusão aí, ó, dos diversos profissionais, escola, professor, família, especialistas, AE, para que a família também compreenda quais são as necessidades educacionais daquela criança. Que eu vejo que é muito difícil, muitas famílias, elas estão de negação. Então, professora, como eu estava falando, aqui a gente, na escola em que eu leciono, tem uma aluna que ela é portadora da síndrome de Down. Só que ela é acompanhada aqui pelo NAI, que aqui é o NAI. Porém, a família quer que a gente aplique as mesmas atividades que as professoras do NAI aplicam, né, para ela fazer em sala de aula. Só que a gente sabe que dentro de sala de aula tem que ter a metodologia de ensino, que é a metodologia do alfabeto, enfim. Mas aí elas querem que a gente ensine da forma que ela está aprendendo lá no acompanhamento. E aí ela não quer deixar a gente fazer da nossa forma. Se fosse dessa forma, qual era a necessidade dela estar na sala regular? Se fosse para trabalhar da mesma forma que ela está lá no atendimento especializado. Por isso também é importante que a pessoa responsável lá pelo atendimento especializado tenha uma conversa, se é atendido pelo psicólogo do município, pelos profissionais psicopedagogos, é necessário também que os profissionais esclareçam: família, dentro da sala regular, o aluno ele vai desenvolver as atividades de acordo com a clientela, né, daquele professor, aqueles estudantes. Vão ser adaptadas? Vão. E na maioria das vezes há necessidade de ser adaptada, porque tem suas especificidades. Mas é necessário que ele também acompanhe os conteúdos dentro da sala de aula. É importante, gente, essa união entre a escola. É preciso ter essa mediação entre os diversos profissionais que estão envolvidos dentro da inclusão escolar. Porque senão não funciona. Não vai para lugar nenhum. Professora? Pode falar. Então, professora, eu tenho o caso de uma amiga minha que o filho dela vai concluir esse ano, o terceiro, e ele é especial.
e do nada ele cismou que não quer ir mais para a escola, xinga a escola, falou que a escola é o inferno. E, nesse caso, a direção da escola ou o professor da série que ele vai estudar esse ano tinha a possibilidade de estar indo no lar, fazer uma visita, aconselhar, ou psicólogo? É interessante que ele seja encaminhado para, eu não sei se vocês na cidade vocês têm o CENI, né, que é o Centro Especializado para Atendimento à Pessoa com Deficiência, é necessário que ele seja encaminhado para um psicólogo, os profissionais responsáveis para entender qual o motivo, por que ele não quer ir para a escola, o que é que está acontecendo, o que é que teve com ele, entendeu? É porque, de repente, gerou esse bloqueio nele e a mãe dele está sofrendo muito, né? Até ela pediu para meu filho, que é amiguinho dele, para tentar convencer. Aí a escola começou na terça-feira e ele não foi nenhum dia. Aí ela vai amanhã lá na reunião, aí eu não sei como é que vai ser, entendeu? Aí vocês têm que ver se na cidade de vocês tem um encaminhamento para um centro de especialidade, centro de... Ele já faz tratamento pelo NAI, psicólogo, aí nesse caso, então, a mãe dele tem que falar essa situação para o pessoal. Aqui, nesse slide que eu coloquei agora, é importante o acompanhamento de um profissional especialista, uma ajuda psicóloga é sempre bem-vinda, e o tratamento com a criança com deficiência, ela requer muita atenção. Tá bom, professora, eu vou passar essa informação para a mãe. Obrigada. Professora. Mas essa que é a questão, né? Tipo, aqui em Cansanção, se eu não me engano, é 25, quase 30 povoados, e só tem 2 ou 3 acompanhantes. Para dar demanda de escola aí, fica muito difícil, né? Psicólogo e etc. Cobrar do município, tem que chegar junto no prefeito, na Secretaria de Educação, tem que cobrar. Se não cobrar, não vai para frente, não adianta não. Tem que haver cobrança. Qual é o papel do professor, né, no ensino regular? Ele é o agente facilitador e não desmotivador no ensino, através do ensino-aprendizagem. Ele necessita interagir com os alunos da mesma forma que ele interage com os alunos com deficiência e sem deficiência, com respeito, amabilidade e com segurança, para que, assim, o processo de ensino e aprendizagem ele possa ser efetivado. Então, é necessário o ensino colaborativo, que é aquele professor especialista, que geralmente ele está lá no atendimento no AE, junto com o professor de ensino comum, assim, traçando as estratégias para um ensino colaborativo voltado para a inclusão. Ou seja, um ajudando o outro, o professor do ensino regular, buscando sempre aqueles profissionais que geralmente eles estão nas escolas, né, nas salas de recursos, para que atendam as especificidades de cada aluno com deficiência. Já o professor da educação especial, ele necessita, né, demonstrar os conhecimentos dos aspectos históricos da relação da sociedade com as deficiências e com a pessoa com deficiência, conhecer as várias tendências de abordagem teórica da educação em relação às pessoas que apresentam necessidades educacionais especiais. É necessário que esse professor ele seja capaz de produzir e selecionar o material didático com vistas ao trabalho pedagógico e também identificar quais são as necessidades educacionais de cada aluno, por meio da avaliação pedagógica. Eu trouxe aqui um exemplo da inspiração Steve, que é um famoso físico. Ele lançou diversos livros que ficaram bastante conhecidos no mundo. Os médicos só deram que ele só sobreviveria até os 3 anos, só que ele foi, né? Ele não aceitou esse dito do médico. Ele, com o lançamento dos livros, ele se tornou um membro da Sociedade Real das Artes, além de membro da Pontifícia Academia de Ciências, e também ganhou a medalha presidencial de Liberdade Steven. Ele tinha esclerose
amniótica lateral, também conhecida como ela, que comprometia todo o corpo dele, mas não afetou o intelectual dele. E um exemplo aí de superação. Para fechar aqui, as considerações finais, a inclusão é um processo de construção. É possível incluir no ensino como alunos com necessidades educacionais especiais, desde que sejam oferecidas condições de recursos humanos e didáticas pedagógicas para possibilitar sua aprendizagem e desenvolvimento. É necessário fatores, né, que são necessários para o desenvolvimento, a efetivação da inclusão, as salas de recursos dos professores itinerantes, a mediação e a bidocência. E a educação, dentro das escolas, ela tem que ser um eixo dentro do projeto político-pedagógico, envolvendo um trabalho colaborativo entre a equipe pedagógica e a gestão, ou seja, a ação, entre os professores de ensino comum e os profissionais de esporte. O melhor aproveitamento se dá a partir de um planejamento educacional individualizado com flexibilidade curricular. E quando há o suporte especializado, ele tem que visar o desenvolvimento da máxima de autonomia do aluno. O profissional especializado ele tem que ser visto como suporte ao aluno e ao professor regente da turma. Esse é responsável primordial pela aprendizagem. E a escola ela deve ter ampla acessibilidade física de informação e de comunicação e de dispor de recursos de tecnologia assistiva para atender às necessidades específicas de cada aluno. E aqui eu trago uma frase de Mantuan, que é inclusão é sair das escolas dos diferentes e promover as escolas das diferenças. Agradeço a participação de todos. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Professora, pegando carona no que o Lucas disse aí a respeito da psicóloga, que o município é muito amplo para uma psicóloga só atender toda essa demanda. Se a gente for analisar, o nosso município é muito carente desses profissionais. Essa psicóloga que está aí, ela é de Monte Santo. Então, eu acredito que em Cansanção tenha poucas pessoas que atuam nessa área. Então, precisamos de profissionais do próprio município para estar se encaixando aí no quadro efetivo da prefeitura para poder estar atendendo essas necessidades. Eu falo hoje em dia, agradeço muito ao Antônio, que quando eu comecei a lecionar, a estudar, a Faculdade de Jardins, em 2019, né? A gente começou bem lá no início, nós era uma única turma com 19 alunos. Hoje, se eu não me engano, aí já vai em 8 turmas e super lotada. Antônio está de parabéns, sempre tiro o chapéu para esse cara. E vejo aí que muitos que estavam parados há muito tempo estão correndo hoje atrás, estão tentando se especializar para ganhar uma profissão e exercer essa profissão. É importante, né, a gente se capacitar, buscar sempre, porque às vezes eu vejo muitos professores reclamando, né? É muito comum a gente ver professores falam, não, a sala, aquele menino danado, aquele menino, não aguento mais entrar na sala. Mas quando a gente pergunta, fulano, tu já tirou um tempinho? Tu já conversou lá com a prozinha lá, do AE? Tu já procurou algum curso? Seja um curso do MEC, do AVA, de 180 horas? Muitas pessoas não buscam a capacitação. Muitas pessoas preferem reclamar. Professora, professora? É igual a gente estava conversando essa semana, nós numa rodinha lá. A gente conversando devido a esse caso que eu citei na instante. A professora falou que ela ia fazer. Eu disse sim, mas a gente sabe as limitações dela.
a gente sabe o que é que ela pode, o que é que ela não pode, o que é que ela aceita, o que é que ela não aceita, antes da gente fazer isso, a gente precisa procurar saber. E o único lugar que a gente vai achar essa resposta é lá no acompanhamento. Aí eu tive pesquisando algumas reportagens sobre as metodologias de ensino para esses alunos com síndrome de Down específica, porque é a dúvida que eu estou no momento. E aí apareceu que eles não gostam do papel e da caneta em si. Para eles tem que ter um material concreto para eles pegar, para eles visualizar na mãozinha deles, para eles poderem entender que aquela figura que eles estão pegando é a letrinha A. Aquele botãozinho que tem aquele númerozinho é o número 2. Então, é metodologias que a gente tem que adaptar dentro da sala de aula, porém, muitos não buscam o conhecer, o pesquisar, e a internet está aí para isso, né? Por exemplo, por isso que é importante a gente ter o professor do ensino regular ter o acesso ao professor do AE. Por quê? Porque quando não é o primeiro ano dele, por exemplo, quando ele entra na educação infantil, o professor do AE ele já vai ter tido contato com o aluno e já tem as informações. Geralmente se tem os formulários com as principais características. É importante também a conversa com a família. Minha área é mais para educação inclusiva com crianças autistas. Geralmente, autistas, eles têm hiperfoco. Hiperfoco é aquilo que eles gostam mais. Quando você está com uma criança autista, é importante você conversar com a família. Mamãe, o que é que seu filho gosta? O que é que chama a atenção dele? Qual é o hiperfoco dele? O que é que ele gosta de fazer? Para a gente poder começar a dar início a trabalhar com o hiperfoco dele, porque quando não é alguma atividade que faz parte daquele hiperfoco, daquilo que interessa a ele, ele não tem interesse em fazer, principalmente quando são crianças de 0 a 7 anos. Eles são bastante interessados no hiperfoco. É importante essa união. Professor de sala regular não trabalha sozinho. Professor do AE não trabalha só. A família não faz nada sozinha. É preciso ter essa união entre os diversos profissionais. A Givaneide, ela perguntou se numa escola tem muitos alunos com deficiência, não seria melhor, ao invés de colocá-los em sala juntos com crianças que entendem tudo, não seria melhor ter uma sala apropriada para eles, com seus cuidadores e com atividades próprias para eles, independente da idade? Aí a gente já tem um atendimento especial, educacional especial. Sabe o que é que a gente estaria fazendo aí? A gente estaria segregando, a gente estaria separando. A gente não estaria promovendo a inclusão, entendeu? Então, a gente tem que buscar sempre condições. Escola, família, especialistas, Estado. É uma união, é um quebra-cabeça. Ninguém faz nada só. É preciso trabalhar em conjunto. Alguém está com mais alguma dúvida, alguma pergunta? Professora, por gentileza, a professora manda esse slide para o professor Antônio enviar para a gente, viu? Já mandei. Eu vou mandar também esse artigo que eu publiquei sobre os desafios da educação pública aqui na nossa região de semiárido, para quem tiver interesse, dar uma lida. Certo? Tá bom, obrigado. Foi, pessoal. Foi um prazer e boa noite para vocês. Espero que tenham gostado da aula. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Pro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, professora. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Tchau, professora. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Bom descanso. Boa noite, professora. Carnaval já. Carnaval. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite a todos.
Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Amanhã será sobre pedagogia sistêmica, viu? Com a professora Ticiane. A gente fechar a semana, com Deus. Obrigado, Maria Roberta, mais uma vez, pela parceria. Maria também vai começar a lecionar nas turmas, agora que ela está mais com tempo, né? E, inclusive, na pós-graduação lá de Cansanção. A gente está montando agora de psico, neuropsico, educação especial inclusiva. Até amanhã, meu povo. Até amanhã. Até, Antônio. Boa noite. Até amanhã, pessoal. Fico com Deus. Tchau. Boa noite, professor. Até amanhã. Estes presentes na meia de Natal da Cruz. A tangerina, não se esqueçam. Bem-vindo alguém! Fiquei
Para, Maciel. Ui. Agonia. Maciel. Não foi, não? Será que é porque eu ainda estou nesse negócio? Maciel?